Olá, meus amigos. Aqui é Cleron Andarilho, novamente trazendo notícias que você não vai encontrar no site do Ovo Frito, nem no site dos irmãos Mário. E como o meu canal é desmonetizado e eu não ganho dinheiro para fazer isso, eu posso me gabar do jeito que eu quiser. E eu estava certo, de novo. Voltando aqui sobre Star Wars, todo mundo lembra Gina Carano, a personagem Cara Dune do Mandalorian, da primeira e segunda temporada, e foi uma das personagens mais populares da época, né? Ela foi mandada por causa de uma polêmica, de um tweet que foi nada a ver. Foi muito rápido a demissão dela, já fiz um vídeo sobre isso. E no vídeo que eu fiz passado, eu falei umas coisas que foi comprovadas agora. A Gina Carano foi no Valo Entertainment. Valo Entertainment é um programa, né, um podcast feito por esse cara aqui, ó, Patrick Bet-David. Ele é um cidadão, na verdade, como ele mesmo diz, né, meio americano, meio assírio. Ele nasceu no Irã. Os pais deles fugiram do Irã durante a Revolução Islâmica de lá, e ele ficou nos Estados Unidos. E ele é um empreendedor. Ele se tornou milionário trabalhando no ramo de seguros, vendeu a empresa dele por milhões de dólares, e ele faz um YouTube e podcast, maioria das vezes falando sobre economia, né? Falando sobre empresas, situações, previsões futuras, essas coisas assim. E ele fala muito mais de política. Aí, alguém, recentemente, né, essa semana, a Gina Carano foi lá. E começou a falar sobre esse processo que tá, né, ela tá processando a Disney por ter mandado ela embora, etc e tal. Só que é engraçado o seguinte, ele mostra dados financeiros, porque ele vem falando da Disney já faz um tempo. Olha o que ele falou da Disney recentemente quando em relação a Piratas do Caribe. Should bring Johnny Depp back. Hey, Bob, you know, you've lost so much money the last couple of years. The valuation went from $328 billion to $170 billion. You've lost $160 billion. Aqui ele está falando que a Disney perdeu 140 bilhões de dólares nos últimos 3 anos. E ele está falando, Bob, chama o Johnny Depp de volta, paga para ele 500 milhões, quer ver? Ele vai falar aqui. A valuation the last 2.5, 3 years, give or take. Guess what? Go pay Johnny Depp. Pay him $500 million. Beg him to come back. Ele falando, paga para o Johnny 500 milhões de dólares. Implore para ele voltar. E aí você vai salvar a sua empresa. Beg him to come back. Drop the press release, okay? This guy's going to be worth this $500 million will take Disney from 170 to $220 billion because guys like us are going to be like, thank God they're bringing him back. Ele tá falando, Bob, né, no caso o CEO da Disney, Bob Iger, pede desculpa, paga 500 milhões pro Johnny Depp, traz ele de volta para Piratas do Caribe, que você vai fazer 2 bilhões tranquilo. Pra você ver, né? E ele tá falando, ele é o cara do dinheiro. Ele é um empreendedor de sucesso. Então, aí a Gina Carano foi lá e começou a falar sobre certas situações, né? Por exemplo, olha o que eu falo no meu vídeo, quer ver? Por quê, meus amigos? Simples. Acontece que, diferentemente do que as pessoas falam, do que está escrito lá, porque nunca acredito que está escrito, principalmente no estúdio que é conhecido por mentir pra caramba. Acontece o seguinte, Kathleen Kennedy não se envolveu na criação de Mandalorian, primeira e segunda temporada, entendeu? Ela não se envolveu nesse tipo de coisa. A primeira e a segunda temporada de Mandalorian, e a ideia do Mandalorian foi tudo criação do Jon Favreau e Dave Filoni. Eu fiz isso há 3 semanas, eu fiz 3 semanas esse vídeo, hein? Olha o que a Gina Carano falou. On set, you worked on set with her and Favreau. She was there very rarely. Very rarely. I think I saw her maybe 2 or 3 times. And ela falou que eu só vi ela umas 2, 3 vezes durante as 2 temporadas. Aí você vai falar, mas Cleron, ela é uma CEO da Lucasfilm, ela tem que estar em todos os lugares. Mas no vídeo do DVD do Mandalorian, ficou mostrando que ela estava lá o tempo todo influenciando. Se você pegar
o Blu-ray do Mandalorian, o escrito do Blu-ray do Mandalorian. Se você pegar por detrás das câmeras do Mandalorian, que você pega na Disney Plus, etc., e até no YouTube você vê, fala que a Kathleen Kennedy estava lá o tempo todo, que ela influenciou o tempo todo, etc, etc, etc. Que entra a parte que eu falei lá. Fez sucesso, ela correu para se apropriar do sucesso e falar que é dela. Mas aí que entra a outra parte que eu falei. A ideia do Jon Favreau era criar um universo de e Boba Fett e no final juntos que fizeram com, né? Esse era o plano dele, as séries, né? Chutando bundas como todo mundo queria ver. Todos os da temporada quando trouxe o Luke de volta em seu prime, né? Chutando bundas como todo mundo queria ver. Todos os fãs adoraram. E ela falou, putz, eu preciso estar aí. A questão que eu falo que no final do Mandalorian, segunda temporada, Luke volta do jeito que todo mundo queria, chutando bundas. E aí os fãs, nossa, deu um disparo, os fãs adoraram, etc. Ó, só pra você ter ideia. Esse episódio de Mandalorian saiu em 18 de dezembro de 2020. Aqui também um vídeo do Patrick Davis. Olha lá. Ele vai falar sobre o valor de mercado do Mandalorian. Go back a little bit. February 2021 is when Disney was worth the most ever. 300. Ó, aqui ele tá mostrando o nível das ações da Disney. Aqui, ó, tá vendo? Esse ponto pico aqui. E ele fala aqui, ó. Disney demitiu a Gina Carano na semana de 8 de fevereiro de 2021. O valor de mercado da Disney naquele dia era 341 bilhões. O valor de mercado da Disney hoje é 202 bilhões. Caiu 140 bilhões. Né? 138 milhões. Esse é um subproduto de esquecimento da Disney sobre quais são seus clientes. Pais. A questão é essa. Você tá vendo que aqui, ó. Mais ou menos aqui. Nesse pequeno pico aqui. Foi 18 de 2020. Nesse momento, quando Luke chegou como um herói, salvando o dia, né? Os fãs adoraram. Os fãs voltaram. Eles falaram, Star Wars voltou. E olha só, só subiu. Até o máximo. Aí, ela manda a Gina Carano embora. E só cai. Meus amigos, eu estava certo. Quando o Luke apareceu, todo mundo pensou, Star Wars está salvo. Voltou agora Star Wars. Mandaram a Gina Carano embora, caiu. E para quem não conhece, e eu fiz vídeos daquela época, se você procurar, a quantidade massiva de gente que cancelou Disney Plus na época, durante a pandemia, hein? Foi incrível. Que eles não admitiram até recentemente, que falaram que eles perderam 14 milhões de inscritos, etc. Então, mas tem mais ainda, quer ver? Tem mais. Olha o que eu tinha falado, peraí, vou achar aqui. Ó, mulher forte e independente. Tanto que a Mary Sue, a revista super feminista, falou Cara Dune, da Mandalorian, é a favorita dos fãs. E Gina Carano é o motivo. Isso aqui, ó, em 2020. E ela fala pra caramba, fala mó bem da Gina Carano, etc, né? Isso quebra toda a narrativa da Kathleen Kennedy. Por quê? Porque a narrativa da Kathleen Kennedy foi que Star Wars estava ruim, porque os fãs são tóxicos, os fãs são misóginos, os fãs são machistas e não gostam de personagens mulheres. Star Wars está recuperado. Aí ela pensa, não pode, porque não é a Rey, não é a personagem que eu criei. Isso quebra a narrativa que ela usou o tempo todo, que ela usou de justificativa e desculpa para a falha de Star Wars. Quebrou a narrativa. Aí você pensa, a Claire, como? Aí, e eu tinha falado, a Kathleen Kennedy não gosta da Gina Carano, porque ela quebrou a narrativa dela, né, de desculpa dela. Mas, aí você fala, isso não é possível, não é possível. Bem, vou te falar aqui. Aqui, ó. Uma coisa que pediram para ela fazer.
remember being really irritating me was, oh, by the way, they're asking if you would unfollow these couple accounts. And they were YouTubers who had been very critical of the new Star Wars movies and some Disney. Who's they? PR people? The PR people. O pessoal da Disney sabe da existência dos YouTubers desde aquela época que eram críticos da Star Wars da Disney. E esses YouTubers não é que nem o Peter do Nerd aqui com uns 400, não é que nem o PewDiePie que 900 bilhões de inscritos. É gente de 30 mil, 100 mil, 200 mil inscritos, que pode parecer grande pra gente, mas pro YouTube Ecosphere assim, é muito pouco, é ninguém. Mas mesmo assim eles sabiam, porque a verdade que eles estavam falando estava chegando no povo. Entendeu? Estava chegando no povo. E eles não queriam admitir. Entendeu? Essa é a parte complicada. Sobre o que eu falei que a Kathleen Kennedy não gostava da Gina Carano, olha só. Olha só. Or maybe 2 or 3 times. And your interaction with her when you spoke, how many, if we were to say, this is how many minutes I've spoken to Kathleen Kennedy, what would you say the total time is? I'd say like 20 minutes. Okay. And the 20 minutes was it more like, hey, how you doing? How are things? Or is it more like, don't do this? This has changed this. What was it 20 minutes like? It was like 2 magnets. Ela tá falando, ele tá perguntando como é que foi a interação de você com a Kathleen Kennedy. Ela falou, foi 2 ímãs, né? Opostos não se atraem, né? Aí ela fala aqui. You know, trying to be my normal self, and you know, she does have walls up, and so it's like, okay, you know, I don't know why those walls are there, but it was just like that, and that's what it is. From the beginning, Gina, or was it after she started realizing, like, you were awake, not woke? You know what I mean? Like, or was it from the beginning? It was You just from had the that energy. beginning. Got It you. was from Ela falou que desde o começo a Kathleen Kennedy agia fria com ela. the beginning. I remember we went to the Star Wars celebration, and we were all up on stage, and we go through, you know, everybody go through, you know, they get announced and they go through and they shake everybody else's hand. And Kathleen Kennedy, I think, was like towards the end, and she shook everybody else's hand, and I go to shake her hand, and she didn't shake my hand. Get out of here. And I was like, Okay. all right, what is that? Basicamente, na celebração de Star Wars, ela foi lá, cumprimentou todo mundo do Mandalorian, menos ela. Não apertou a mão dela. Eu sabia, desde o começo, ela não gostava da Gina Carano, porque quebra a narrativa que ela construiu para justificar a falha de Star Wars. E, como sempre, botar a culpa nos fãs. Entendeu? E sim, eu estou me gabando disso. Estou me gabando que eu falei isso antes, tá bom? Bem, por hoje é só, gente. A gente se vê outro dia.